Porque a partir do momento que ele mesmo de graça acaba palestrando para todo mundo, quando ele começar a tentar vender as palestras dele, eu acredito que automaticamente ele vai tentar vender para todo mundo também. E a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Porque senão ele acaba tentando se comunicar com o mundo, em vez de se comunicar com um grupo específico de pessoas. E o grupo específico de pessoas que a gente sempre indica que o palestrante se comunique são as empresas. Porque isso vai possibilitar que ele ganhe mais com as palestras dele. Você quer ganhar mais com as suas palestras, palestrante? Eu tenho certeza que sim. Muitos, a maioria talvez, não é movido pelo dinheiro. É movido pela paixão do que faz. Eu sei porque eu converso com os palestrantes. Mas você merece faturar também com isso que você ama. Você merece ser remunerado pela transformação que você leva para as pessoas. Você merece ser remunerado pelos resultados que você gera para as empresas. Lógico que você merece muito. Então, para com esse negócio de, tenho medo de cobrar pela minha palestra. Não, você merece isso. E as pessoas querem te pagar, porque vale. O resultado que você gera para as empresas vale. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Como você sabe, aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E hoje o tema, ele está muito específico, ele está direto. Como ser contratado por agências de palestras. Então, você, palestrante que almeja ser contratado ou estar dentro de uma agência de palestras, quer saber como vai funcionar isso, como funciona, não perde o podcast de hoje. Beleza? Lucas, a gente vai iniciar hoje, trouxe uma nova reflexão aqui pra gente estar discutindo sobre isso, porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje, e acredito que o palestrante que pegar essa reflexão aqui, ele vai entender como anda a vida dele. Você conhece um escritor chamado Tim Habecker? Conheço, já assisti uma palestra dele. Você já assistiu uma palestra dele? Cara é zica. Olha só, ele diz o seguinte, para quem não sabe quem é Tim Habecker, ele é o cara que escreveu um dos best-sellers que mais vende no mundo até hoje, Os Segredos da Mente Milionária, é o nome do livro. E olha só, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, o jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras coisas. Então eu quero palestrante, eu vou repetir de novo, então ele diz assim, o jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras coisas. E eu quero que você hoje, você que está ouvindo a gente aqui, eu quero que você olhe para coisas simples. Como está a sua cama? Você arruma a sua cama? Como é que anda o seu carro? Você limpa o seu carro? Às vezes o cara tem um carro simples, mas é bem cuidado. E às vezes o cara tem um carro bom e é totalmente sujo, é totalmente largado. Como é que andam essas suas coisas simples? E por que eu tô falando isso? Como você cuida dessas coisas simples, é como você cuida das coisas complicadas. E aí é onde o sucesso vem. Se hoje eu e o Lucas entrássemos na sua página, nós ficaríamos orgulhosos de você como palestrante pelos conteúdos que a gente vai encontrar lá? Então é isso que eu quero que você reflita hoje. As coisas simples vão te ajudar a alcançar as coisas complexas. Então, preste muita atenção nisso. O jeito que você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras coisas. E aí, Lucas? Caraca! O que você achou? Pedrada demais. Isso daí, DJ, eu já tinha ouvido essa frase, e essa frase, ela é muito forte pra mim, porque pra mim ela faz muito sentido. É fato. O jeito como a gente faz uma coisa é o jeito como a gente faz todas. É só perceber as coisas, tipo a cama, como você falou. Se eu costumo não fazer isso, é óbvio que tem outras coisas que eu vou terminar. Até por responsabilidade no trabalho, eu não vou deixar uma coisa pela metade, porque senão eu sou demitido. Mas, na maioria das vezes, eu faço todas as coisas como eu costumo fazer essa pequena coisa. E o mais incrível de tudo, DJ, é que eu percebo que os palestrantes, apesar de falar muitas coisas parecidas com essa que você acabou de falar aí, essa frase, esse exemplo, tem muitos palestrantes que falam essa mesma coisa. Mas caramba,
Eu que falo direto com os palestrantes, eu percebo que muitos palestrantes não fazem o que falam, principalmente na hora de executar algo que vai fazer uma transformação na carreira dele. Essa frase, como você faz uma coisa, é o jeito como você faz todas as outras coisas. Então, essa frase, ela se aplica totalmente aqui dentro da carreira do palestrante também, porque às vezes o palestrante, na carreira dele, por mais que ele se inspire fazendo palestras, ele acaba deixando algumas coisinhas importantes, como criar um posicionamento, que a gente fala todas as nossas lives, ele deixa de lado porque, sei lá, é nessa uma coisa que ele costuma fazer, às vezes ele costuma deixar de lado também. Muito bom, vai ser legal esse papo aqui hoje, hein? Maravilha. E aí, então, a gente entra realmente com chave de ouro, depois desse pensamento aí no começo, nosso tema principal, que é como ser contratado por agências de palestras. E aí a gente tem aqui já o comecinho, eu quero que você explique de uma forma rápida pra gente a diferença entre uma agência de palestras e uma agência de palestrante, porque a maioria dos palestrantes acreditam que essas duas agências são iguais e todas fazem a mesma coisa e não é, né? Nossa, tem muita diferença. Inclusive, na terça-feira que vem, eu vou fazer uma aula, toda terça-feira, para quem não sabe, às 8 horas da manhã, eu faço aula sobre o mercado de palestras, sobre como vender as suas palestras, tá? Então, terça-feira, 8 horas da manhã, eu vou fazer uma aula falando exatamente sobre isso, tudo sobre as agências de palestras. Antes de dar essa resposta que o DJ me perguntou agora, da pergunta do DJ, eu quero pedir para você que está assistindo aqui ao vivo, para você que está assistindo gravado, 5 segundinhos, clica aí no joinha, clica aí no like, deixa aí a sua contribuição para esse trabalho que a gente está trazendo aqui para você, palestrante, porque é muito importante que as ferramentas vejam que vocês estão curtindo, literalmente, clicando esse conteúdo, porque ao clicar, você já sabe disso, você é um palestrante, você está dentro do mundo digital. Ao clicar, ao interagir, a ferramenta, o YouTube, o Facebook, o Instagram, vai começar a entregar esse vídeo para outros palestrantes. Então, o modo de você retribuir todo esse conteúdo gratuito e que não tem muitos cursos pagos, que a gente está compartilhando com você, é dando essa curtida, deixando um comentário, nem que seja um emoji, compartilhando com outros palestrantes que você conhece, tá bom? Então, vamos lá, DJ. Respondendo a sua pergunta, cara, tem muita diferença entre uma agência de palestras e uma agência de palestrantes. E isso não é óbvio, porque se fosse óbvio, não tinham tantos palestrantes errando nisso. Vamos lá. A maioria dos palestrantes acreditam que nós somos agências de palestrantes, que nós agenciamos palestrantes para fechar palestras. Mas não é isso que nós fazemos. Nós somos uma agência de palestras. Então, nosso trabalho é agenciar palestras para clientes. No final das contas, o nosso cliente são as empresas e não os palestrantes. Para quem não sabe, o DJ é de São Paulo. A gente cresceu lá no mesmo bairro. E perto da vila aí tem um bairro chamado Santo Amaro, né, DJ? Uhum. Eu não sei se quando você era pequeno isso acontecia comigo direto. Você ia lá em Santo Amaro com a sua mãe ou sei lá, com seu pai, e alguém te parava naquela época, nossa, tinha um monte de gente que fazia isso. Alguém parava a sua mãe e falava assim, você não quer fazer uma inscrição do seu filho na agência de modelos que tem aqui perto? Para eles agenciavam crianças para propagandas de TV. Já aconteceu com você? Na época eu era magrinho, então eles faziam. Hoje, se eles estivessem procurando para aqueles bonecos que ficam balançando assim, talvez aqueles bonecos infláveis, aí eu talvez me qualificaria. Não, pode ser. Você ainda pode entrar nessas agências. Pode ser que tenha alguma promoção de filme de terror, alguma coisa do tipo. Você pode fazer parte, pô. Então, antigamente tinha muito disso, né? O pessoal lá no meio de Santo Amaro parava a mãe e falava assim, você quer fazer a inscrição do seu filho aí na agência de modelos e tal, ele pode ser selecionado para uma propaganda, ganhar dinheiro, não sei o quê. E a minha mãe caiu umas 2 ou 3 vezes nesse conto de fadas aí, quando chegava lá tinha que pagar uma inscrição para se inscrever. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa é uma agência que agencia o modelo para colocar ele dentro de propagandas. Então, eu como agência de modelos, quero encontrar o DJ, esse menino aí fofinho, para colocar, imagina, o DJ criancinha, gordinho, pequenininho, coisa mais fofa do mundo. Quero colocar esse molequinho aqui num comercial de TV. Eu tô agenciando o DJ para colocar ele aqui, eu tô querendo arrumar negócios para o DJ. E é óbvio que eu também quero ter o meu relacionamento lá com o cliente final, né? Mas o meu cliente é o DJ. Só que no caso das agências de palestras, não funciona assim. O meu cliente não é o palestrante. O meu cliente são as empresas. E por que nós somos agências de palestras e não agências de palestrantes? Porque quando um cliente chega até aqui,
eu tento encontrar a palestra perfeita para ele, independente de quem é o palestrante. Eu pergunto o que ele precisa, qual que é a mensagem que ele quer que no final do evento esteja gravado na cabeça do colaborador dele, do funcionário dele, e procuro as palestras que mais se encaixam dentro dessa busca desse cliente, entendeu? E é por isso que nós somos uma agência de palestras. Nós não somos uma agência de palestrantes, nós não agenciamos palestrantes para encontrar negócios para ele. Tem muito palestrante, DJ, que entra em contato comigo com essa dor. Eles trabalham em uma outra, sei lá, um outro trabalho e eles precisam de alguém para gerenciar a carreira deles. Porque eles não têm tempo, porque eles não têm essa expertise de alcançar o cliente, porque eles precisam de alguém para vender, para apresentar ele. O cara, ele quer alcançar mais empresas no Brasil, o cara, ele quer fazer mais palestras. E engano é o palestrante ir atrás de agências para tentar conseguir esse serviço, porque as agências não fornecem esse serviço. Talvez esse tipo de palestrante, ele é aquele tipo de palestrante que não tem ou não sabe como se divulgar. E aí, por ele não saber como se divulgar, ele acaba atirando para todos os lados em sentido de agência e procurando alguém que, no fundo, ajude ele com essa dificuldade que ele tem, né? E exatamente isso, você matou, porque isso se encaixa até na questão de procurar as agências. Lembra que na semana... Olha só, dá uma pausa aí, você vai continuar isso já, porque eu sei que você vai falar importante, tá? E eu quero só te passar aqui, para o palestrante que está assistindo a gente aqui, é o seguinte, a gente está falando sobre como ser contratado por agência. E aí eu separei 4 tópicos aqui importantes que um desses tópicos vai se encaixar dentro do que você ia começar a falar agora. Por isso que eu te interrompi, para você não ter que falar de novo depois. Mas olha só, eu quero que a gente siga uma linha importante aqui nessa parte de como o palestrante pode ser contratado por uma agência. No meu ponto de vista, existem 4 momentos em que uma agência contrata o palestrante. O primeiro momento é um contato do palestrante via e-mail, mas eu digo um e-mail de verdade, aquele e-mail que você olha e fala, pô, eu quero esse cara na minha agência. É o primeiro ponto. O segundo ponto é a procura. Então o cliente liga pra agência e fala, eu quero esse cara aqui que eu vi ele na internet e tal, e aí a agência não conhecendo, a agência vai atrás. E por o cliente ter procurado, a agência supõe que esse cara é bom, porque o cliente procurou, teve procura. O terceiro é a alta demanda. Tem muita gente atrás daquele palestrante ali e não tem por que ele não fazer parte do seu quadro de palestrantes. E o quarto é tendência. A gente estava falando outro dia aí, pô, tem aquela mulher, a primeira mulher negra a escalar e tal. Olha, ela é tendência. Aí a gente começou a ver, a Natália falou, eu vou atrás dela para colocar ela dentro da nossa agência. Então eu quero que você fale um pouco e se o meu ponto de vista está certo, nesses 4 momentos em que o palestrante pode ser contratado por uma agência. Estou correto? Estou errado? Não, tá correto sim. Existe, de fato, esses 4 pontos. Vamos lá. Começando do primeiro. Você vai precisar repassar aí cada um para mim, porque eu não vou lembrar. Eu só coloquei aqui para você entender de uma forma geral. Então, você guardou aquilo que você ia falar, né? Com certeza está dentro de algum desses tópicos aqui, tá? Sim. Então, olha só, o primeiro tópico é e-mail. Qual é a probabilidade de um palestrante que não sabe se divulgar, o palestrante que não consegue caminhar sozinho por conta de algumas dificuldades em conhecimento e técnicas que só uma agência teria? Qual é a probabilidade dele ser contratado via e-mail? Muito pequena. Porque o palestrante, e aí isso está totalmente ligado ao que eu ia falar antes de você colocar esses 4 pontos. Esse é o palestrante que não sabe se divulgar, entendeu? E ele entra em contato com as agências de palestras procurando alguém que fortaleça esse trabalho de divulgação dele. Eu acredito nisso, porque é isso que os palestrantes colocam nos e-mails quando entram em contato comigo. Eu preciso de alguém que me leve para mais empresas, que divulgue meu trabalho. E isso se linka, isso se conecta totalmente com o que a gente falou na semana passada, do palestrante que ele não sabe se divulgar. Ele entra em contato com a agência para conseguir ampliar a quantidade de empresas que ele impacta. Só que quando ele entra em contato com a agência para conseguir fazer isso, ele não sabe dessa diferença entre a agência de palestras e a agência de palestrantes. Ele acredita que a agência vai fazer, que a agência de fato faz esse trabalho, porque o próprio nome agência de palestrantes sugere isso. As agências, elas não falam, sou uma agência de palestras, elas falam, sou uma agência de palestrantes. E esse nome sugere que as agências fazem esse trabalho, entendeu? E quando eles entram em contato atrás desse serviço, ele não consegue ser atendido, porque a agência não faz isso. E por esse cara não saber se divulgar,
ele não consegue despertar interesse. E na semana passada a gente falou muito sobre isso, sobre a questão do interesse. O palestrante, ele consegue fazer meio que um sucesso dentro do grupo de contatos dele. As pessoas na região dele convidam ele para fazer palestra. Cara, ele inspira pessoas, as pessoas elogiam ele, só que ele não consegue estourar em âmbito nacional. Ele acredita que a agência pode ajudar ele a fazer isso, mas não. Por isso que esse palestrante, quando entra em contato comigo, eu não consigo dar uma atenção para ele. Muitos palestrantes que fazem isso, eu não consigo dar uma atenção porque ele não desperta interesse, ele ainda não é interessante. Mas a partir do momento que ele consegue criar um posicionamento que desperta interesse, ele acaba virando esse cara que você falou alguns minutos atrás. Primeiro tipo de palestrante, o cara que manda um e-mail para mim que é difícil de ser ignorado. O cara que manda um e-mail para mim que eu falo, caramba, esse cara deve ser interessante. E aí eu vou lá e abro o Media Kit dele. O Media Kit dele é interessante também. E aí eu quero saber mais desse cara, eu quero colocar ele aqui na minha agência, eu indico ele para o pessoal do meu time comercial, entendeu? Aí esse é o primeiro caso. Só que esse primeiro caso se divide em dois. O palestrante que não consegue despertar interesse, e aí esse cara aqui, ele é ignorado pelos contratantes, e o cara que ele sabe escrever um e-mail de prospecção, sabe prospectar, palestrante que sabe prospectar e aumenta as chances dele de ser incluso na minha agência, em outras agências, ser indicado para meu time comercial. Qual que é o segundo tipo que você falou? Vamos lá, vamos entrar no segundo, mas antes queria só dar um adendo ao que você falou, que justamente é isso. A gente já chegou a conversar com vários palestrantes que eles dizem, olha, eu não sei mais o que eu faço, porque eu sou literalmente ignorado pelos clientes por pré-julgamento. E aí isso é um problema grande, porque onde está esse problema? Provavelmente está como você se apresenta, como você desperta interesse. E o e-mail aqui está claro, tá justamente claro mostrando isso como você falou, porque o cara só manda um e-mail, eu gostaria de saber como participar da sua agência de palestras. E só isso não vai me dizer quem é você, não vai me dizer o potencial que você tem, né, Lu? Nossa, isso daí foi outra pedrada, hein, DJ? Você tá maluco. Tem tudo a ver. O cara, ele... Quando a gente falou na semana passada também de percepção, né? A gente falou uma frase que precisa estar na cabeça de todo palestrante. O marketing não é uma batalha de produtos. O marketing é uma batalha de percepção. Quando o palestrante ele chega e fala, caramba, eu sinto que eu sou ignorado, eu sinto que as pessoas fazem um pré-julgamento, elas nem me ouvem e já, sei lá, tiram uma conclusão sobre o meu trabalho, eu sinto que as pessoas valorizam mais os palestrantes famosos do que eu, mesmo sabendo que a minha palestra é melhor do que a de muitos palestrantes que eu já vi palestrar, mas as pessoas não me dão uma chance, mas as pessoas me ignoram, mando e-mail para as empresas e as empresas não me respondem, ligo para as empresas e as pessoas pedem para eu mandar a minha apresentação, mas ninguém nunca entra em contato comigo, entendeu? E por que isso acontece? Isso acontece por causa da percepção. A percepção que você está transmitindo, palestrante, não está trabalhando a seu favor, na verdade está trabalhando contra você. O palestrante que ele não se preocupa, DJ, com essa primeira impressão, ele está desvendendo a palestra dele. Você pode imaginar isso? É um vendedor que desvende. Olha só, você que está aqui no Instagram assistindo a gente, Cristina, a Sabrina, Narlisson, olha só, você que está assistindo a gente aí, coloca aí nos comentários se você também sente isso, que você muitas vezes é ignorado, se você tem esse problema, sabe por quê? Agora o seu problema vai ser sanado. E o Lucas aqui, isso que eu vou pedir agora para ele, provavelmente ele vai querer me matar, porque isso é coisa de MBA, tá? MBA do palestrante, é uma coisa que ele dá no curso. Lá vai. Ó, fala, se você fosse um palestrante e você fosse se apresentar por e-mail para uma agência, como seria essa apresentação? Breve e rápida. Só para um palestrante entender como é que ele desperta interesse para uma agência através do e-mail. O palestrante, ele tem que escrever uma frase no e-mail, DJ. Uma frase. Uma frase. E essa frase é o posicionamento dele. Imagina, na Motive, por exemplo, você já recebeu algum e-mail meu, da Natália, de qualquer outra pessoa da empresa com uma frase? Já. Não, eu nunca vi, então. Então me manda depois esse e-mail. Peraí. Já, faça isso, por favor. Você tá de brincadeira comigo. Beleza. Tirando esse faça isso, por favor. Você não especificou qual que era a frase. Tá, beleza. Tirando, faça isso, por favor. Você já recebeu algo desse tipo? Não. Sabe por quê? Porque por e-mail a gente manda geralmente algo mais robusto, né? Nas empresas funciona assim, porque senão mandava um WhatsApp, né? Melhor mandar um WhatsApp. Então os e-mails geralmente são maiores. Se a pessoa não quer falar algo tão grande quanto o e-mail, ou ela fala pessoalmente, imagina lá na empresa, tem várias mesas, fulano, Maria, faz isso daqui, faz isso ali, me traz isso aqui, sei lá,
lá. Agora, se eu preciso falar algo mais elaborado, eu não vou fazer uma reunião, eu vou fazer um e-mail. Agora, imagina, o gerente de RH tá lá, o gerente de marketing tá lá na empresa e tá mexendo no e-mail dele e de repente aparece um e-mail com uma frase. Isso quebra totalmente o padrão do que acontece no trabalho dele. Geralmente, os e-mails que ele recebe são e-mails longos. Hoje, DJ, todos os palestrantes que entram em contato comigo tentando entrar na nossa agência, eles enviam um e-mail longo. Eles falam da vida, falam das experiências, falam do porquê quer ser palestrante, das palestras que ele faz. E-mails longos. Agora, quando o palestrante ele envia um e-mail de uma frase, já quebrou o meu... É que eu esqueci, tem uma frase para isso, mas já quebrou o meu padrão de comportamento dentro dos e-mails. Isso chama a minha atenção. Ó, bum, já consegui dar um passo à frente de qualquer outro palestrante, já consegui chamar a atenção do contratante. Quando eu olho para essa frase, leio ela e essa frase me gera curiosidade, bum, já chamou a minha curiosidade mais uma vez. Então, ó, você está 2 passos na frente de qualquer outro palestrante. Primeiro, você quebrou o padrão de comportamento. Segundo, a sua frase que você escreveu ali me causou curiosidade. E por ter me causado curiosidade, eu vou querer entrar no Media Kit que esse cara anexou no e-mail dele. Entendeu? Então, o e-mail perfeito da prospecção, ele tem uma frase. Oi, Lucas, tudo bem? Bum, embaixo, frase, chamou curiosidade, Media Kit. Então, fácil, simples, quer dizer, como o pessoal diz, é o simples que não é fácil, né? Porque antes de criar essa frase, é necessário criar um posicionamento. E, meu Deus do céu, no nosso treinamento o MBA do palestrante, criar um posicionamento é a parte mais difícil. Vender é facinho diante da criação do posicionamento. E isso volta de novo para nossa reflexão inicial. O jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras. Então, se você manda um e-mail totalmente bagunçado, sem começo, meio e fim, só tentando vender seu peixe, é provável que você seja ignorado, não só por agência, mas para qualquer pessoa que você mandar. Qualquer contratante, eu sinto isso, viu, DJ? Eu sinto que às vezes o palestrante, ele meio que, sei lá, ele pega um texto lá, dá pra ver que o negócio é padronizado e sai mandando pra todo mundo, sabe? Então, e de novo, volta para essa frase que você falou aí. O cara me mandou e-mail desse jeito. Levando essa sua frase em consideração, talvez ele faça tudo desse jeito também, né? Tudo padronizado, tudo menos detalhado, tudo menos personalizado. E eu, como intermediário de palestras, eu quero oferecer para o meu cliente sempre o melhor. E isso já me passa a primeira impressão, a percepção de que talvez esse palestrante não seja o melhor. Então, mais uma coisa a levar em consideração, palestrante, quando você estiver tentando prospectar agências de palestras ou qualquer outro contratante. Maravilha. E aí, então, esse foi o primeiro ponto, a sua primeira porta de entrada para uma agência de palestras, tá? O segundo ponto é a procura. E aí a procura é no sentido de, acho que já aconteceu com você, eu já presenciei várias vezes de um cliente ligar na motivação, principalmente falar assim, olha, eu quero esse palestrante aqui. E aí a agência tem que se virar para achar o contato dele, encontrar o cara em algum lugar, precisa dar conta daquele cara. E aí esse também é uma outra porta que o palestrante, mesmo sem ser conhecido, ele pode entrar em uma agência. A agência faz questão que ele esteja lá, né? Exatamente. Várias vezes já, né? Cliente entra em contato com a gente, pede um palestrante que a gente não conhece e a gente vai atrás no LinkedIn, no Instagram para tentar pegar o contato do cara e já pesquisar. Se esse cliente está correndo atrás dele, pode ser que outros clientes também se interessem. Então a gente, olha só, de novo a questão do interesse. E eu quero que o palestrante ele comece a ver pelo nosso olhar, DJ. Então eu me coloco no lugar do palestrante. Sou palestrante, gosto de inspirar pessoas. Eu gosto de subir em cima do palco. Isso daí vibra meu coração. E aí eu saio vendendo minha palestra, tentando fazer o que mais vibra meu coração, palestrar. Só que eu tô tentando vender minha palestra antes de me preocupar com a necessidade do meu cliente. Será que os meus clientes querem comprar esse tipo de palestra que eu quero vender? Então, antes do palestrante sair tentando vender a palestra dele, precisa entender o que o cliente está procurando. E aí, quando eu, como agência, como contratante, percebo que os meus clientes estão procurando esse tipo de palestrante, esse assunto, de repente, eu começo a ir atrás desse assunto, desse tipo de palestrante, para poder colocar ele na minha agência, para poder oferecer ele para outros clientes, para poder compartilhar o nome desse cara, a palestra desse cara com o meu time comercial. Então, essa é uma clara outra porta de entrada nas agências de palestra, sim. E é comum, né? Bem comum, acontece muitas vezes. E como a gente já falou várias vezes, isso aqui ele
Ele pode ser feito, pode ser realizável de várias formas. Você precisa despertar aquela coisinha que a gente sempre fala, o interesse. O interesse que você despertar, na verdade eu posso até colocar o interesse como a chave dessa porta, porque como você falou, se um cliente chegou até você e pediu esse palestrante, provavelmente outras pessoas, outros clientes, também têm você na mente dele, porque esses clientes eles estão conectados, eles participam de eventos durante o ano, eles se encontram porque são clientes específicos. Então a probabilidade de você viralizar nesse meio desses clientes em uma conversa informal, em uma conversa formal, em uma citação e tal, é muito grande. Então, esse interesse é a chave dessa porta, né? Exatamente. Tudo a ver. O palestrante, ele precisa, antes de mais nada, DJ, o palestrante, ele precisa focar aonde vai trazer ele até esse ponto. Olha que interessante. A gente falou sobre isso também na semana passada, se eu não me engano. Se o palestrante... Imagina, eu vou dar até um passo mais atrás. Imagina que eu sou um palestrante iniciante, DJ. Quero palestrar sobre inteligência emocional a partir de hoje, tá? E eu palestrando, eu gosto de palestrar sobre inteligência emocional. As pessoas me elogiam muito quando eu termino a minha palestra. E eu começo a tentar oferecer minhas palestras de inteligência emocional, porque eu quero fazer mais vezes aquilo. Nem que seja de graça. Eu quero fazer aquilo. Aquilo, para mim, me emociona. E os resultados que eu gero nas pessoas também acabam me emocionando também, tá? Então, eu começo a palestrar. Só que o palestrante, ele é tão apaixonado, DJ, ele gosta tanto do que ele faz, que ele acaba aceitando todas as palestras que entram no radar dele. Todos os convites de palestras. E eu acho que isso, de certa forma, acaba prejudicando ele. Porque acaba entrando na frase que você trouxe. O jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as coisas. Porque a partir do momento que ele mesmo de graça acaba palestrando para todo mundo, quando ele começar a tentar vender as palestras dele, eu acredito que automaticamente ele vai tentar vender para todo mundo também. E a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Porque senão ele acaba tentando se comunicar com o mundo, em vez de se comunicar com um grupo específico de pessoas. E o grupo específico de pessoas que a gente sempre indica que o palestrante se comunique são as empresas. Porque isso vai possibilitar que ele ganhe mais com as palestras dele. Você quer ganhar mais com as suas palestras, palestrante? Eu tenho certeza que sim. Muitos, a maioria, talvez, não é movido pelo dinheiro. É movido pela paixão do que faz. Eu sei porque eu converso com os palestrantes. Mas você merece faturar também com isso que você ama. Você merece ser remunerado pela transformação que você leva para as pessoas. Você merece ser remunerado pelos resultados que você gera para as empresas. Lógico que você merece muito. Então, para com esse negócio de, tenho medo de cobrar pela minha palestra. Não, você merece isso. E as pessoas querem te pagar. Porque vale, o resultado que você gera para as empresas vale 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Esse é um valor inimaginável para muitos palestrantes, DJ. Mas vale. Então cai e se joga de cabeça, mergulha nas dicas que a gente está passando aqui, tá? Então voltando aqui, DJ, o cara ele precisa focar nas empresas. A partir do momento que ele foca nas empresas e começa a despertar o interesse das empresas, já era. As empresas vão chegar até a agência ou outras agências aí, a motivação, outras agências ou todas as agências pedindo por ele. E a partir do momento que as empresas estão pedindo por ele, adivinha o que a gente vai fazer, DJ? A gente vai falar, quem é esse cara? Vai pesquisar por ele e vai querer colocar ele aqui dentro da Motive também. E aí, nessa pesquisa, a gente tem a oportunidade de descobrir mais sobre esse palestrante. Então, a gente encara como poder oculto. O poder do cara tá ali, é tão grande. A gente, ao voltar aqui a era de quando eu era criança, é o Super Saiyajin. O cara tem um poder tão grande ali dentro que quanto mais ele treina, aquele poder vai ficando tão grandioso que depois ele mesmo não consegue suportar o próprio poder que ele tem, porque é muito grande. Todo palestrante tem um poder imenso. O problema é que ele cai nessas coisas que, nossa, eu não consigo fechar muitas palestras, ou eu tenho problema, os clientes não estão me pré-julgando. Mas o problema é a pandemia. Nossa, agora a pandemia veio a crise, ninguém quer gastar dinheiro. Mentira! Tem muitas empresas aí que pagam 20 mil reais
para um palestrante dar 1 hora de palestra. Vou mostrar aqui para você uma coisa, DJ. Mostra aí. O pessoal do Instagram não vai conseguir ver, só o pessoal que está no Facebook ou no YouTube, porque eu vou compartilhar a minha tela, mas eu quero mostrar para vocês que falam que o problema é a pandemia, que a gente está vivendo a pandemia e as empresas não estão contratando, tá todo mundo segurando verba. Vou mostrar uma coisinha aqui. Deixa eu só tampar aqui alguma informação que eu não possa mostrar. É confidencial? É confidencial, mas bora lá. Vou mostrar um fechamento de palestra que a gente fez hoje. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Olha só, fechamento de uma palestra internacional. Ó, recebimento em dólar. Quanto tá o dólar hoje, DJ? O dólar deve estar na casa dos 5, né? Eu nem sei, mas a última vez que eu vi era por aí. Quanto será que esse palestrante tá ganhando, então? Isso aí deve estar uns 100 mil, 20. Ué, as empresas não tá na pandemia? As empresas não estão segurando verba? Olha aqui, ó. Quanto que eu, intermediário, não sou palestrante. Quanto que eu, intermediário, tô ganhando? Quanto que dá isso daqui, DJ? Será em reais? Quanto que tá aí? O pessoal mandou, ó, na cotação de hoje, 10.230. E caraca, tem palestrante que tem medo de cobrar 3 mil reais porque tem medo das empresas não pagarem. Agora, olha só, quantas empresas hoje na pandemia, desde que começou a pandemia, se você fizer juntar todos os meses e distribuir, você tem aí uma média. Qual é a média de solicitações por mês na pandemia? A mesma média de antes da pandemia, mais ou menos 150 pedidos por mês. Agora, olha só. O palestrante, às vezes, chega pra gente e fala assim, nossa, eu não sei como me divulgar, eu não tenho clientes me procurando, o cliente me julga, eu tô sozinho, eu não sei como andar. Enquanto você fica elaborando esse monte de desculpa para deixar de evoluir, outros palestrantes que estão procurando evoluir estão indo aí, ó, estão mais próximo desses 150 clientes por mês que entram em contato com uma agência do que você, enquanto fica aí mergulhado em um monte de desculpa. Porque, olha, me desculpa, tudo o que você cria na sua cabeça são desculpas para não evoluir. E você tem um puta do potencial para evoluir, a gente sabe disso, porque todo palestrante que entra em contato com a gente fica fascinado com a capacidade do cara de envolver a gente na história dele. Todo palestrante é um vendedor, você é louco. O cara, ele encanta, de verdade. E a grande pena, DJ, é que esse cara, às vezes, desiste. E eu gosto de assistir filmes de ficção científica. Eu gosto desse tema, ficção científica. Eu gosto de ver uns filmes de viagem no tempo. Eu acho muito louco isso. Inclusive, eu tô assistindo uma série da hora, DJ. Se chama Dark. Já viu? Dark, não. Depois assiste. Essa série é legal. É um negócio muito louco. Não dá nem para explicar de tão maluco que é. Depois vê. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu penso meio como se hoje existisse a viagem no tempo, DJ. E aí eu penso, com a minha cabeça de hoje, como eu vou estar daqui a 5 anos. Muitos palestrantes falam isso também, tá? Como daqui a 5 anos o Lucas vai estar sendo consistente, se eu estiver sendo consistente daqui a 5 anos com as minhas atitudes de hoje. Como será que eu vou estar? E se eu não estiver sendo consistente? Eu já acabei de criar uma outra realidade aqui. E essas duas realidades são brutalmente reais. Elas são brutalmente reais. O Lucas, daqui a 5 anos, pode ser tanto esse quanto esse. Como também pode ser um outro cara que eu nem imagino. Simplesmente se eu mudar o que eu estiver fazendo hoje. E, cara, muitos palestrantes desistem da carreira por não conseguir resultado e simplesmente não conseguir resultado por estar focando nos lugares errados. E quando ele desiste, DJ, ele tem essas duas possibilidades. O palestrante daqui a 5 anos, com sucesso, vivendo das palestras, e o palestrante que desistiu. Daqui a 5 anos, um cara com um dom, mas que não dá palestras. Só que, se ele vir esse cara com um dom, mas que desistiu, aqui, nessa possibilidade aqui, DJ, não tem só o palestrante de sucesso que está vivendo da palestra. Aqui tem um cara que durante o caminho transformou a vida de milhares de pessoas. Então aqui tem um cara que vive do que ele ama e um cara que tem um carregamento aqui de transformações durante a jornada dele. Milhares de pessoas transformadas, milhares de empresas transformadas. E essas milhares de pessoas e empresas transformadas podem deixar de ser empresas transformadas, pessoas transformadas, simplesmente porque ele desistiu. Simplesmente porque ele não conseguiu entender o que poderia ter transformado a carreira dele. Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, uma vez eu li um livro que, no livro dizia o seguinte: existem 2 tipos de resultado e retorno. O primeiro é, quando as coisas são muito fáceis, o resultado vem rápido e o problema vem a longo prazo. Quando as coisas são difíceis, os problemas acontecem agora, mas o resultado é a longo prazo. E o resultado a longo prazo
é muito melhor do que o resultado a curto prazo, porque é o alicerce que você cria. Então, tudo que a gente falou aqui agora, você acabou dando a dica aí de como mandar um e-mail matador que faz quebrar a primeira objeção é de não ler. Já quebra essa objeção de não ler. Quando você manda um e-mail com uma frase só, como o Lucas falou, acabou. O cara vai despertar tanto interesse porque ele vai falar, ninguém nunca me mandou um e-mail de uma frase, a não ser pedindo para eu cumprir algum trabalho. Só que... Faça isso. Só que né, não é simplesmente uma frase, palestrante. Presta atenção nisso, porque senão chega um palestrante depois lá no direct, DJ, e fala, mandei e-mail de uma frase e não funcionou. Não é isso. Então precisa ser uma frase que transmita o seu posicionamento. Lucas, DJ, o que é um posicionamento? Aí vai lá no nosso canal do YouTube, fica a dica palestrante, e procura lá pela palavra posicionamento. Você vai encontrar uma dezena de vídeos que a gente fala sobre isso, tá bom? E falar em YouTube, você que está aí assistindo a gente ao vivo, eu só quero te pedir uma coisa, por essa 1 hora de conteúdo gratuito e, modéstia à parte, incrível. Porque eu nunca vi, eu trabalho com palestrantes, nunca vi nenhum palestrante falar sobre isso. Nem os famosão aí que dá curso de palestra, tá? Então, em retribuição, eu só te peço uma coisinha. Dá um like nesse vídeo. Clica aí, você que tá no YouTube, tá aí com o celular deitado, simplesmente faz isso e dá um like. Só isso. Você que tá no Facebook, no Instagram, só te peço isso, tá bom? Vamos lá, DJ, tem mais duas portas aí. Tem mais duas, isso. A gente falou do e-mail, falamos da procura e agora a gente vai falar da alta demanda. E aí o que acontece? Vamos supor que você despertou tanto interesse ali dentro das redes sociais, dentro do cliente de palestra, e aí numa semana um cliente procurou aquele palestrante, aí na outra semana mais 2 clientes procuraram o mesmo palestrante, e aí tem alguma coisa errada. Por que eu não tenho esse cara ainda dentro da minha agência, não é? Sim, sim. Então, essa é mais uma porta de entrada, né? Sim, e essa porta de entrada é muito parecida com a anterior. Ela é muito parecida com a anterior. Só que antecipa só a 4ª porta aí, DJ, para mim. A tendência. Tá. A gente falou do exemplo da menina lá, que a primeira mulher negra a escalar o Monte Everest, né? Foi que a Natália trouxe pra gente uma vez. Isso. Bom, terceira porta de entrada nas agências de palestras, ela é muito parecida com a segunda. Só que qual a diferença entre a terceira e a segunda? No segundo caso, são palestrantes que a gente não conhece. Eu não conheço esse palestrante aqui. Só que entra em contato comigo uma empresa e pede por esse cara para mim. Eu vou atrás do contato dele e busco para esse meu cliente. Tá vendo, DJ? Voltando aqui à ideia da agência de palestra. Tá vendo como acontece? A empresa vem até mim procurando por um palestrante, eu vou atrás do palestrante. Mas tem os clientes que a empresa vem até mim procurando por um tema, entendeu? Então, eu sempre atendo o meu cliente para entregar para ele o que ele quer. Eu não atendo o palestrante para entregar para ele o que ele quer. E por isso que a gente é agência de palestras, não agência de palestrantes. Mas, bom, na segunda porta, o cliente vem até mim, eu vou atrás do palestrante que ele está pedindo. Na terceira porta, vários clientes vêm até mim procurando por esse palestrante. Nesse caso, na maioria das vezes, DJ, são palestrantes que já têm uma notoriedade, são palestrantes que já são um pouco mais conhecidos. E por isso que muitas empresas vêm atrás deles. E esse tipo de informação, o que eu faço lá no nosso site? Eu coloco o palestrante em destaque no meu site, porque eu sei que tem muita gente procurando por ele. Eu quero que o cliente, quando entrar no meu site, seja a primeira coisa que ele veja, seja a foto desse palestrante. Então, o palestrante, quando ele começa a gerar muitos resultados nas empresas, porque se ele segue as nossas dicas aqui, ele está focando nas empresas privadas, quando ele começa a gerar muitos resultados nas empresas, quando ele começa a ser muito indicado por essas empresas que ele já palestrou para outras empresas, e essas outras empresas indicam ele para as empresas, e esse resultado também acontece no digital. Muitas pessoas falam sobre ele, inevitavelmente as empresas vêm atrás da gente procurando por esse cara e a gente vai colocar esse cara em lugar de destaque no nosso site. Muitas vezes o cara já está no nosso site, a gente simplesmente coloca ele em destaque. Muitas vezes o cara ainda não está no nosso site também, como em alguns anos atrás, eu acho, aconteceu com a Monja Coen, não estava no nosso site, começaram a pedir muito ela, a gente colocou no site, colocou em destaque, entendeu? Então, realmente, essa é outra porta de entrada aí também. E aí, então, a gente entra na tendência. A gente, por ser uma agência que está antenada em tudo que acontece dentro das redes sociais, fica claro para a gente ver quando uma pessoa tem tendência a ser pedido pelos nossos clientes, né? Uhum. E é legal, né, que o nosso comportamento é parecido com a de um palestrante. É por isso que a gente tem tanta clareza na hora de dar dicas para palestrantes, porque a gente tenta atrair
e vender para empresas, assim como a gente sugere que o palestrante faça também. E essa questão da tendência, ela também pode ser usada por um palestrante. A partir do momento que o palestrante vê que um assunto está entrando em alta, e esse é um assunto que tende a ficar, ele pode construir uma palestra para falar sobre isso. Usando o exemplo que você deu alguns minutos atrás, o da Aretha, ela é uma mulher negra, pobre, que subiu o Everest. Há alguns anos atrás, isso poderia ter nada a ver. Mas hoje está muito em alto o assunto do empoderamento feminino. Está muito alto o assunto do racismo corporativo. Está muito alto o assunto de quero mulheres no meu evento, não quero só homens. Entendeu? E ao ver isso no site da Globo, eu já mandei para o pessoal do comercial. Pessoal, coloque essa menina aqui no site, começa a indicar essa menina aqui, porque com certeza ela vai chamar a atenção dos clientes. Olha só, não foi ela que veio até mim, eu que vi. E por eu perceber que ela se encaixa numa tendência, a gente foi atrás dela, entendeu? E aí você começa a desbravar mais ainda para descobrir quem é essa mulher, o que ela faz, se ela tem palestra, como é que funciona, para você poder identificar e ver ela dentro de uma palestra quando o cliente tiver necessidade, né? Exatamente, você vê que eu que estou indo atrás dela, não é ela que está pedindo. Só que antes disso, o que ela fez? Ela subiu no Everest. Então, ela preparou um resultado que me fez ir atrás dela. Como os palestrantes que estão assistindo a gente, que ainda vão assistir a gente depois quando essa aula estiver gravada lá nas redes sociais, como que você, palestrante, pode preparar a sua carreira para despertar interesse, para gerar primeiras impressões positivas, que trabalham a seu favor, para fazer com que os contratantes corram atrás de você, em vez de você precisar correr atrás dos palestrantes, em vez de você ser ignorado por contratantes, em vez de você ficar cobrando mixaria pela sua palestra, quando tem outros palestrantes que têm uma palestra com uma qualidade muito inferior e você sabe que tem, cobrando muito mais do que você, virando ídolos pelas pessoas. Então, antes de você querer ter o resultado que esse cara teve, por menor que seja a qualidade da palestra dele, você precisa despertar tanto interesse, ter uma primeira impressão tão boa quanto a que esse cara teve. Porque a qualidade do conteúdo da palestra dele pode ser até que não seja tão boa quanto a qualidade da sua palestra. Mas a capacidade dele de despertar o interesse, de chamar a atenção das pessoas, é totalmente melhor que o seu. Porque se não fosse, você estava lá e não ele. Isso é louco. Isso é de fato uma vida abundante e extraordinária para o cara que procura evoluir em todos esses sentidos. Então, é fato. Eu não sei você, mas quando era criança, você ou seus irmãos, a mãe sempre fala assim, ó, o Lucas, ele é mais sistemático, ele é mais dedicado, ó, o Rafael é desleixado, ele tira a roupa, joga em qualquer lugar, ou seja, essa percepção que você tá tendo, você tem em tudo que você faz, você tá colocando essa percepção nas pessoas, então, se sua mãe tá vendo aquilo ali, tudo para ela que você faz é de uma forma desleixada, então, ou seja, você, palestrante, precisa entender que a dor vem, a dor ela vai vir, a cicatriz ela vai ficar. Só que toda vez que você olhar para aquela cicatriz, você vai sentir nela que foi uma evolução, que foi uma experiência, que foi um aprendizado, e você nunca mais vai sentir tanta dor quanto a felicidade de ter superado aquilo tudo. Então isso é extremamente importante para a carreira de um palestrante. Você faz crossfit, né, Lucas? Tento. Quando os músculos estão doendo, qual é o significado da dor dos músculos para você? Eu treinei bem. Você treinou bem. Então, ou seja, tá tudo bem amarrado hoje. O nosso tema ele foi tão bem elaborado porque a gente quer que você saia daqui entendendo como funciona tudo isso. O crescimento, o que importa. Eu acho que a palavra é essa, entenda o que importa, porque às vezes o palestrante, ele sente essa dor que você acabou de falar, DJ, porque ele tá focando, ele tá trabalhando, ele tá sentindo a dor, e ele sabe que o momento vai vingar, mas ele tá focando no que não traz resultado. Tem outras coisas que ele poderia focar que traria resultado muito mais rápido. Mas ao invés disso, ele está focando em coisas que tá fazendo com que ele gaste tempo, energia e dinheiro. Caramba. E olha, e isso é fato, o crescimento, ele dói. Quando uma criança nasce, você sabe que ela está crescendo porque ela tem cólica, ela tem dor no estômago, ela tem azia, ela fica doente. E tudo isso faz parte do processo de evolução para que ela crie anticorpos e cresça com saúde. A mesma coisa acontece na vida do palestrante. Agora o palestrante vai chegar para você e falar, Lucas,
numa consultoria online, o palestrante fala, Lucas, vamos lá, eu não sei como me divulgar, ninguém quer me contratar a não ser o meu círculo de networking, eu tenho problemas em entender como funcionam as mídias digitais, eu não produzo conteúdo com tanta qualidade quanto eu queria, porque eu sei do meu potencial, mas isso tudo não vale só de você ficar falando e você não entender como as coisas funcionam e trabalhar as ferramentas da forma correta. Aprender como manipular. Assim como você aprendeu a ser palestrante. Assim como você aprendeu a fazer o que você faz hoje. Você não sabia gerenciar uma agência de palestras, né, Lucas? Você nunca tinha feito isso. Não. Você não sabia, você não aprendeu? Aprendi. Então pronto. A gente nasceu para... Qual que é a diferença nossa para Steve Jobs, para Bill Gates? Nenhuma. Todos eles acordam de manhã, todos eles tomam um café, todos eles têm 2 pernas, 2 braços, têm uma mente. 24 horas. Pronto, tem o mesmo tempo que a gente. Não é que eles são melhores que a gente. Eles conseguiram valorizar o tempo deles melhor do que a gente valoriza o nosso, não é? Exatamente, exatamente. E, assim, o palestrante, eu acho que ele foca muito na palestra dele. E pode parecer maluco isso que eu tô falando. Caraca, eu sou palestrante, como assim eu não vou focar na minha palestra? Até porque o cara ama fazer isso, né? Então, tipo... A palestra talvez seja um amarrado daquele conteúdo que ele mais ama falar. E ele lança esse conteúdo para transformar as pessoas tanto quanto ele foi transformado, muitas vezes. Mas, DJ, comercialmente, eu acredito que o palestrante deveria dar menos importância à palestra dele e colocar mais importância em como embalar a palestra dele. Porque se eu quero ser um palestrante profissional, eu preciso ter condições de viver daquilo que eu faço. Não existe, já falei várias vezes, não existe um palestrante profissional que palestra por hobby. A gente joga bola fim de semana. É a mesma coisa da gente falar que é jogador profissional também, né? Não dá para ser palestrante profissional que palestra por hobby. O palestrante, ele precisa conseguir viver daquilo que ele faz para ele falar que é palestrante profissional. Então, para viver do que eu faço, eu preciso faturar com aquilo que eu faço. Se não tem ninguém que compra a minha palestra, eu não vou conseguir viver daquilo que eu faço. Ou seja, eu preciso vender. E para vender, o palestrante precisa dar um pouquinho menos de atenção para a palestra dele, um pouquinho menos de importância para a sua palestra e focar em como oferecer, vender, converter a venda daquela palestra. E aí tá o que a gente compartilha aqui, o marketing, as vendas, o comportamento do gerente de RH, comportamento do gerente de marketing, são informações, inteligência, que vai fazer com que você deixe de ser ignorado, que vai fazer com que você comece a palestrar em empresas de outras regiões do Brasil, empresas do Sudeste, do Sudoeste, do Nordeste, do Noroeste, não importa de onde que você é, empresas fora da sua região, que vai fazer com que as pessoas parem de te colocar numa caixinha ali de palestrantes mágicos, de palestrantes de inteligência emocional, de palestrantes motivacionais, de liderança, de vendas. Você precisa entender como ser percebido como alguém diferente. Apesar de falar muitas vezes coisas parecidas, em cima do palco, esse é o conteúdo que você vai precisar compartilhar. Mas na hora da venda, o que você precisa falar são coisas que te coloquem em uma caixinha mental totalmente diferente da caixinha mental que essas pessoas costumam colocar palestrantes. Na caixinha mental do de vendas, motivacional, mágico, inteligência emocional. Como fazer isso? Aí que tá. Eu volto de novo ao começo da minha fala. Dando um pouquinho menos de atenção na qualidade da sua palestra e colocando mais atenção em como despertar interesse, como despertar a atenção das pessoas que compram a sua palestra. Esse é o único caminho para viver de palestras. Não tem outro, não tem outro. Você é louco. Eu ia pedir para você dar uma dica no final, já acabou com essa dica aí, não vou nem pedir mais, porque olha, essa aí chegou até a arrepiar, cara. E olha só completando o que você falou pra gente finalizar, nem é esse podcast, nem o episódio de hoje, é uma aula. Se a gente finalizar essa aula aqui de hoje, você quer saber como vender a sua ideia para agência de palestras e para clientes que realmente pagam o valor real que você merece por sua palestra, conheça muito bem o seu cliente. Com certeza você conhece o seu esposo, você conhece a sua esposa, você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, você sabe como ele se comporta. Encare o seu cliente como uma esposa ou um esposo. E aí acabou. O sucesso vai vir sem dúvida. Porque você sabe que tipo de cor ele gosta, você sabe quais os lugares que ele gosta de ir, que tipo de comida ele gosta de comer. Acabou. Encare o seu cliente como o seu cônjuge. Essa é a dica que eu deixo aí. Pronto, não tem outra. Não tem erro. É isso aí. E a gente vai chegando ao final desse episódio aqui, que foi, olha,
O palestrante foi top, hein? Esses 4 pilares aí, com certeza, se você tiver algum resultado em tudo que a gente falou aqui, você que está assistindo a gente pelo Instagram, pelo YouTube, você tiver algum resultado em tudo que a gente falou, por favor, compartilha, que é pra gente saber que tá no caminho certo. A gente vai trazer mais conteúdos assim para ajudar você a evoluir. O único preço que você paga é mandando pra gente no direct, compartilhando com a gente no story lá, os resultados. Curtindo os vídeos. É só isso. Isso é o preço, é barato. É de graça. Eu agradeço imensamente a você que compartilhou com a gente um pouco. O Lucas vai responder depois, a gente não conseguiu responder hoje as perguntas de ninguém, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas o Lucas vai responder depois para vocês aí, tá? Vocês não vão ficar sem resposta. E a gente agradece imensamente a participação de vocês. Lucas, brigadão aí mais uma vez por compartilhar o seu conhecimento com a gente aí. Você sabe que aqui a gente só compartilha coisas que vão te ajudar a entender como funciona a mente do contratante de palestras, para justamente fazer você fazer parte desse grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestra, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestra. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E se você ainda não deixou o seu like, paga a gente. Faça o seu pagamento. Coloca o seu like aí, faz essa contribuição com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, galera. Vamos fazer a foto do print, DJ? Bora! Pra quem não sabe o que é isso, o DJ faz as thumbs dos vídeos. E aí depois a gente faz uma pose aqui, o DJ tira um print, faz a thumb, coisa rápida, né, DJ? Boa! Valeu, DJ! Valeu! Tamo junto! Valeu, galera! Tamo junto!